Abra sua Bíblia no Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler os versos de 1 a 7. E nós vamos pensar sobre Éfeso, a igreja que fracassou. Éfeso, a igreja que fracassou. Apocalipse 2, de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém. Você já passou pela experiência de fazer tudo certo, mas na hora H sair tudo errado? É constrangedor, é ruim. É o caso, por exemplo, do vendedor que faz tudo certo, mas na hora de fechar o negócio, ele não tem a melhor condição para o cliente, então ele perde a venda. Ou do jogador que faz tudo certo, mas na cara do gol ele chuta para fora, ele perde o gol. É como aquele moço apaixonado que faz tudo certo, mas na hora do beijo ele dá aquele fora e perde a garota. É frustrante fazer tudo certo, mas na hora H dar tudo errado. Foi assim, gente, com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso fez tudo certo, mas nem tudo. Faltou o principal, faltou amor. A história de Éfeso nos faz recordar uma advertência contundente que foi feita por Jesus em Mateus 7. Ouça o que Jesus disse, dos versos 21 a 23. Mateus 7, de 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Tudo certo, mas nem tudo. Faltou a estes praticar a palavra de Deus. A advertência de Deus à igreja de Éfeso ensina que nós podemos fazer tudo certo, mas se nos esquecermos do que é essencial, no final dará tudo errado, gente. A verdade é que os fins, os resultados não justificam os meios, não justificam as maneiras como agimos ou vivemos. Para a gente poder apreciar plenamente as palavras de Cristo, a igreja de Éfeso, é bom que a gente tenha uma visão panorâmica da geografia, da cultura, do cenário espiritual daquela que era a principal cidade da Ásia Menor. A Ásia Menor era onde estava localizado Éfeso. Hoje é a Turquia. A capital da Ásia Menor era Pérgamo, não era Éfeso. Mas o Império Romano tinha em Éfeso como sendo a primeira e a maior metrópole da Ásia.
Aliás, um escritor romano chegou a descrever a cidade de Éfeso como a luz da Ásia. Além disso, a cidade era famosa pelo apelido que ela ostentava. O apelido de Éfeso era Feira da Vaidade. Por que Feira da Vaidade? Comercialmente falando, Éfeso era uma cidade importante. Em Éfeso existia um porto, portanto, uma cidade portuária. O porto comportava os maiores navios do tempo em que foi escrito o Apocalipse. E esse porto, capaz de receber os maiores navios naquela região, tornou aquela metrópole no maior centro de importação e de exportação daquele lado do mundo. Além do porto, Éfeso tinha estradas, 3 grandes estradas que convergiam ali no município, ali na cidade. O porto, as estradas fizeram de Éfeso a cidade do grande comércio, a cidade se beneficiava. Então vocês podem imaginar quanto dinheiro não circulava naquele grande centro urbano. Para a gente ter uma ideia do tipo de mercadoria que circulava ali, abrem Apocalipse 18, verso 11 a 14. Porque alguns autores sugerem que a lista dos produtos listados aqui em Apocalipse 18, de 11 a 14, alguns estudiosos entendem que tais produtos eram comuns nos mercados de Éfeso. Apocalipse 18, 11, os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Quais os tipos? Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, e incenso, mirra, perfumes, vinho, azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos, escravos. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam, todas as riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Há quem diga que tudo isso aqui é uma descrição das commodities que circulavam em Éfeso, dos produtos que entravam e saíam naquela cidade. Éfeso era a primeira e a maior metrópole da Ásia. Politicamente falando, apesar de Éfeso não ser a capital, Éfeso era a cidade de maior importância política daquela região. Ela até desfrutava do privilégio de ser chamada de cidade livre. Cidade livre porque eles receberam o direito de administrar seus próprios recursos, seus próprios tributos, sem a intervenção de Roma. Ou seja, não havia aquele inconveniente e humilhante entra e sai de tropas romanas em busca do dinheiro dos impostos da cidade de Éfeso. Politicamente, uma cidade robusta, independente, livre. Quando se pensa em cultura e lazer, anualmente, geralmente no mês de maio, Éfeso sediava os principais jogos atléticos do continente. Eles tinham um grande estádio, onde eles realizavam jogos, combates de gladiadores. Deixa eu dizer uma coisa para você, o UFC que a gente vê nos canais pagos é fichinha, perto das lutas dos gladiadores no estádio de Éfeso. Para você ter uma ideia, ocorria inclusive lutas com animais selvagens, leões e outras feras. A cidade possuía, além desse estádio, um anfiteatro com capacidade, pasmem, para 24 mil pessoas. Nem o campo do Atlético é assim. Religião. Éfeso era o lugar da grande Diana, a deusa Ártemis. O templo dedicado à deusa de Éfeso, não sei se você sabe disso, o templo da deusa Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo.
Aquele templo tinha sido construído sobre uma enorme plataforma de concreto de 71 por 127 metros. O teto daquele templo era sustentado por nada menos que 127 colunas de 1,80 m de diâmetro por 18 metros de altura. E além da veneração a essa deusa perversa, a deusa Diana, que levava seus adoradores à embriaguez, por isso que Paulo, quando escreve aos Efésios, diz: não vos embriagueis com vinho. Era costume, era culto, onde eles se embriagavam e bebiam até o vômito, e vomitavam, rolavam em seus próprios vômitos, e bebiam mais, e faziam orgias sexuais. Esse era o culto a Diana. Além disso, Éfeso cultivava uma grande superstição. Produzia-se em Éfeso amuletos que eram famosos no mundo inteiro. Pessoas vinham de todas as partes do mundo para comprar o amuleto. Acreditava-se que aqueles amuletos curavam todo tipo de males, doenças, esterilidade, maldições, dava sorte na guerra e assim por diante. Éfeso contava com 250 mil habitantes nos dias dos apóstolos. E o que se diz sobre o caráter de tais habitantes da cidade era de que eram pessoas reconhecidamente más. A reputação do cidadão de Éfeso era de um povo inconstante, de um povo supersticioso, de um povo imoral. Um dos filhos mais ilustres da cidade de Éfeso foi nada menos que o filósofo Heráclito. E Heráclito era reconhecidamente um homem chorão, depressivo. Não se tem conhecimento na história, na biografia desse homem, de que ele tenha algum dia esboçado algum sorriso. E certa vez alguém o indagou publicamente sobre o porquê de ele não sorrir, o porquê de ele ser um homem tão cabisbaixo, introspectivo, calado. Ele disse que nunca conseguiria sorrir ou gargalhar, porque ele vivia entre um povo terrivelmente imundo, injusto e imoral. Tal era a cidade de Éfeso, gente. E eu faço questão de trazer todas essas descrições, não para encher sua mente de informações, mas para dizer para você que o que nós temos hoje em Goiânia não é muito diferente do que João tinha quando escreveu para Éfeso. Quando nós olhamos para essas características da cidade de Éfeso, sua grandeza, seu esplendor, sua promiscuidade, sua riqueza de valores e sua pobreza de caráter e de moral, quando a gente descobre tudo isso, vanguarda nos esportes, vanguarda no comércio, vanguarda na política, vanguarda na religião pagã, ou seja, em todos os quesitos, Éfeso estava entre os 3 primeiros e às vezes o primeiro do mundo. Talvez por isso Paulo tenha tido em Éfeso como sendo talvez uma das suas cidades principais, a mais importante. Foi em Éfeso que Paulo passou a maior parte do tempo, quase 3 anos ininterruptos na mesma cidade. Em nenhuma outra cidade ele gastou tanto tempo como em Éfeso. Paulo ficou quase 3 anos sem deixar a cidade. Depois, Paulo preparou ninguém menos do que Timóteo para sucedê-lo e cuidar. Timóteo foi o pastor de Éfeso. E enquanto Timóteo pastoreava Éfeso, Paulo escreveu a ele as 2 cartas, 1ª e 2ª Timóteo. E segundo uma tradição antiga, depois que Timóteo deixou a igreja de Éfeso, ninguém menos do que João, o apóstolo, assumiu o pastorado da igreja de Éfeso. Então, irmãos, prestem bastante atenção. Éfeso foi a cidade que Paulo mais gastou tempo. Éfeso foi a cidade onde ele deixou o seu discípulo número 1, Timóteo. Éfeso foi a cidade onde João, o apóstolo, pastoreou. E mais interessante ainda, a tradição é forte em dizer que a primeira carta de João foi escrita
para a igreja de Éfeso. E de Éfeso circularia na região da Ásia Menor. E faz todo sentido, porque quando você lê a primeira carta de João, você vê João falando da importância de se amar o irmão, de se amar a Deus. A prova de que alguém ama a Deus é que tal pessoa ama o seu irmão. E quando você sintetiza o teor da primeira carta de João com o grande pecado da igreja de Éfeso, relatado aqui no Apocalipse, a falta de amor, você entende que não é difícil realmente 1 de João ter sido escrita para Éfeso. Depois desse panorama sobre a cidade de Éfeso, eu quero fazer 3 observações com vocês. A primeira tem a ver com a obra fiel da igreja, apesar do contexto tão difícil. A segunda observação tem a ver com a objeção fatal que Jesus faz à igreja, apesar de tanta dedicação. E a terceira observação é sobre o objetivo final de todos os cristãos, apesar ou apresentado pelo Senhor. O objetivo que o Senhor tem para cada crente. Então, em primeiro lugar, observe comigo a obra fiel da igreja. Gente, vocês notaram na descrição que eu fiz as dificuldades que os crentes enfrentariam naquela cidade. Apesar das dificuldades sociais, espirituais, políticas, culturais, Éfeso conseguiu servir com fidelidade. Essa igreja foi fiel. Por isso, assim como o Senhor Jesus destacou a qualidade desta igreja, nós também precisamos reconhecê-la. Apocalipse 2, versículo 2 diz: conheço as suas obras, o Senhor dizendo àquela igreja. O verbo conhecer carrega a ideia de notar, de perceber. O Senhor reconheceu as obras fiéis da igreja de Éfeso. E quais eram essas obras que Jesus notou e que a gente precisa prestar atenção para termos também como obras de vida e de igreja? Em primeiro lugar, eles eram engajados na tarefa. Conheço as suas obras, conheço o seu trabalho árduo, conheço a sua perseverança. A tarefa na qual eles se engajavam está descrita aqui nessas 3 expressões: obras, trabalho árduo e perseverança. Obras dá a ideia de uma vida, de conduta, de testemunho. Trabalho árduo, labuta, fadiga, exaustão com o envolvimento. Perseverança traz a ideia de resistência, de persistência, de paciência. Gente, diante de todas as tentações, de todas as provações, de todas as seduções que a cidade de Éfeso oferecia para aqueles crentes, eles se mantiveram engajados na tarefa. Eles optaram por praticarem as obras do reino, eles optaram por manterem a conduta cristã através do trabalho árduo, através da perseverança. Não foram os jogos que distraíram suas atenções. Não foram as seduções da adoração pagã a Diana. Eles se mantiveram nas obras, no trabalho árduo e na perseverança. Eles optaram pela bem-aventurança de Jesus. Olha o que o Apocalipse 14, 13 diz. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, bem-aventurados ou felizes os mortos que morreram no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, bem-aventurados porque eles descansarão das suas fadigas. Eles descansarão do seu trabalho árduo. Fadigas aqui é a mesma expressão grega para falar do trabalho árduo de Apocalipse 2:2, que caracterizava Éfeso. Eles descansaram do seu trabalho árduo, pois as suas obras o seguirão, as mesmas obras que Éfeso praticava. Gente, como é fácil estar em Éfeso. Como é fácil estar em Goiânia. Como é fácil estar noutra cidade qualquer, cheia de tentações, cheia de opções.
e deixar as obras de Deus de lado. Como é fácil viver em Éfeso ou em Goiânia e abandonar a conduta cristã. Como é fácil viver em Éfeso ou em Goiânia e deixar de lutar pela obra de Deus e deixar de perseverar nas boas obras do reino. Só que quando a gente lê esta carta à igreja de Éfeso, a gente descobre que apesar de onde eles viveram, foi para eles possível ser fiéis e perseverantes. É importante isso, porque aconselhando pessoas ao longo dos anos, eu tenho ouvido-as dizer o seguinte: pastor, é porque o senhor não conhece a minha situação, o meu contexto, as pressões, as tentações. Sim, não precisa que eu as conheça, até prefiro realmente não conhecê-las. Mas quando eu olho para as Escrituras e vejo uma igreja como a de Éfeso, vivendo sob pressões terríveis e de todas as naturezas, e ainda assim sendo uma igreja perseverante em obras e no trabalho árduo, eu posso concluir que eu também consigo não me contaminar. A outra coisa é o empenho deles no testemunho. Além desse engajamento na tarefa, além da conduta cristã, os efésios estavam empenhados no testemunho. Eles prezavam pelo testemunho da verdade. Diz o verso 2 de Apocalipse 2: sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Que igreja madura teologicamente. Crentes maduros biblicamente. Eles não toleravam os falsos profetas, que eram os homens maus. Eles provavam o ensino deles. Provavam o ensino daqueles que se diziam pastores, daqueles que se diziam apóstolos. Eles não sossegavam até descobrirem se a verdade era de fato o que eles estavam ensinando. Gente, isso aqui é para nós uma lição tremenda, porque hoje em dia basta alguém usar uma Bíblia, abrir a Bíblia e falar em nome de Jesus, para a gente não ter coragem de questionar se o ensino é verdadeiro. Eu tenho para comigo que os crentes de hoje não ouviram o que Paulo disse quando esteve em Éfeso. Paulo disse, olha, e a igreja de Éfeso disso, ela nunca se esqueceu, porque Paulo disse a eles, lobos surgirão do meio de vocês. É gente que a gente conhece, é gente que conviveu com a gente, que muitas vezes vai se levantar, vai usar a Bíblia e vai falar em nome de Jesus. E a gente com amor, com graça, mas com verdade, vai ter que dizer, não é a verdade o que você está ensinando. João, irmãos, já tinha dito isso quando ele escreveu a 1 de João, no capítulo 4. No verso 1, João disse, amados, não creiam em qualquer espírito, não creiam em qualquer pregação, não creiam em qualquer ensino. Examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Quem eram esses falsos profetas? Quem eram esses homens maus de Éfeso? Eles eram os nicolaítas. Apocalipse 2, versículo 6 diz assim, mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem foram os nicolaítas? Irineu, um dos grandes pais da igreja, um dos grandes teólogos da igreja, ele dizia que nicolaítas eram os seguidores de Nicolau de Antioquia. Sabe quem foi esse Nicolau? Esse Nicolau foi um dos diáconos eleitos em Atos 6, versículo 5. E a tradição diz que esse Nicolau, eleito, um dos diáconos, com o tempo se apostatou da fé. E mesmo tendo se apostatado da fé, ele ainda exercia grande influência por onde ele passava. Vejam que os lobos saem realmente do nosso meio.
É possível pastores apostatarem da fé, é possível diáconos não serem crentes. É possível crentes não serem crentes. Nicolau significa aquele que conquista o povo. Esse é o significado do nome. Daí que a marca Nike surgiu, sabia? Nike vem do grego conquistar. Nicolas é o conquistador. Disse que Nicolau, ele afirmava que a missão dele era dar, pasmem, a missão dele era dar uma versão moderna ao cristianismo. Ele tinha lábia, ele tinha carisma. Ele dizia que o crente pode viver da forma que ele quiser. Veja se essa mensagem não era uma mensagem apelativa, e ainda o é. O crente pode viver do jeito que ele quiser, o crente não precisa se preocupar, o crente não precisa dizer não, o crente tem vontade e faz, até porque basta ao crente crer e pronto, dizia Nicolau. E Nicolau tinha uma teologia para isso, diz os estudiosos. Ele apontava 3 princípios, ele usava a lei, ele usava a graça e ele usava o corpo humano para sustentar a ideia dele de que a visão moderna do cristianismo é a seguinte: viva da forma que te der na cabeça, não queira se preocupar em ser diferente. Irmãos, os nicolaítas estão mais vivos do que nunca nas nossas igrejas. Gente que diz que tudo é permitido. Eu já ouvi mãe defendendo para mim que não tem problema algum o filho e a filha terem relações sexuais porque eles querem discernir se realmente serão compatíveis. Gente de igreja. Eu já ouvi pai dizer para mim que prefere dar o anticoncepcional para a filha e tê-la no quarto com o namorado do que indo para a cama de um motel. Gente de igreja. Os nicolaítas estão mais vivos do que nunca. Quando eu olho para as Escrituras e vejo a igreja de Éfeso dizendo não para isso, e olha o que Nicolau fazia. Nicolau, ele daria nó na maioria dos crentes. Porque ele usava a lei e dizia assim: a lei não tem mais vigor, em Cristo a lei foi abolida. Sai dessa. Ele dizia em segundo lugar: a graça de Deus é poderosa para perdoar qualquer um a qualquer hora diante de qualquer pecado. Sai dessa. E ele dizia que o corpo humano, e aqui ele se baseava em Platão, o corpo humano é ruim, é mau, bom é o espírito. Se o corpo é mau, faça o que você quiser do seu corpo, desde que você salve seu espírito. A igreja de Éfeso, porém, assim como Jesus, odeia essa doutrina. Porque aquilo que nós cremos, aquilo que nós professamos, deve sim influenciar a nossa conduta e a nossa postura. Os efésios estavam empenhados no testemunho. Mas em terceiro lugar, eles estavam esforçados nos testes das provações. Engajados com a tarefa de ter boa conduta cristã, empenhados com o testemunho da verdade, não eram os nicolaítas que os dobravam, mas eles também se esforçavam no teste das provações. Verso 3, Apocalipse 2:3, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do nome, e não tem desanimado, e não tem desfalecido. Sabe por que a gente não sofre hoje por causa do nome de Jesus? Olha aqui, vamos ser francos. Sabe por que a gente não sofre por causa do nome de Jesus? Porque a gente não prioriza o nome dele.
Então, se a gente é igualzinho a todos, não seremos perseguidos. Somos perseguidos quando vivemos piedosamente. Aí começam a nos bulinar, a nos criticar, a fazer chacotas de nós, a nos perseguir, a nos maltratar, a nos evitar. E isso aí é crente. Quando eu olho para a igreja de Éfeso, eu descubro que eles suportavam essas críticas por causa do nome. Sim, eu sou crente. Só que a nossa situação, irmãos, é ainda um pouco pior, porque hoje não basta você dizer que é crente, você tem que definir que tipo de crente. Vim ouvindo a CBN para a igreja e eles falando da eleição do Crivella no Rio de Janeiro. E toda a mídia nacional está chamando de a primeira eleição, grande eleição da grande cidade, do povo evangélico. O Crivella, querendo você ou não, representa você para essa mídia. Como é triste se apresentar como pastor. Eu fui numa ferragista comprar bucha para o parafuso da estante da minha parede. E o Salmão teve que me apresentar como pastor que vai morar no apartamento da igreja. Me fez esse favor. E quando eu chego à igreja, ó, a loja cheia de gente, ele olha para mim: ei, pastor, tá bom? Segunda-feira, pastor de bermuda e camiseta, não trabalha. É assim que pensam. Eu devia ter posto um terno para comprar uma bucha de parafuso. Aí eu chego: ei, pastor, tudo bom? Bom. Eu murcho dentro da loja. Queria uma bucha. Eles acham que a gente, por ser pastor, não entende dessas coisas. E começou a fazer brincadeira, e aí eu comprei arame, porque o Samuel tinha um trabalho na escola, e várias outras coisas, isso, enfim. Aí ele me deu a conta, eu brinquei e falei: mas tudo isso só por uma bucha de parafuso? Ele riu e falou assim: Deus vai te dar em dobro, pastor. E eu fiquei calado, e ele continuou brincando: não vai, pastor? Eu falei: olha, o Deus do Macedo não é o meu. O Deus do Soares não é o meu. A fé que eles pregam não é a minha. Aí ele riu sem graça. Paguei minha conta. Gente, veja que não basta mais hoje você dizer que é crente. Você tem que explicar que tipo de crente. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Eles perseveravam, eles suportavam aquela dura prova da lealdade ao Evangelho. É o que nos falta. Falta-nos declarar o nome, falta-nos viver de acordo com o nome, falta-nos dizer sem medo e sem vergonha: somos sim homens e mulheres do nome de Cristo. A cidade de Éfeso não seduziu aqueles crentes. Se olhássemos de fora como estamos olhando, se parássemos por aqui, todos nós sairíamos deste culto dizendo: Éfeso era a igreja perfeita. Só que não. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Porque eles eram fiéis à obra, eles eram engajados na tarefa, eles eram empenhados no testemunho, eles se esforçavam no teste das provações, mas eles faziam isso por motivos errados. Qual foi a objeção que o Senhor Jesus fez àquela igreja? E a gente, a princípio, não tem que dissociar a fidelidade na obra do reino. E não podemos dissociar a fidelidade da obra do reino com aquilo que faltava em Éfeso, porque o próprio Senhor Jesus faz isso. Até o versículo 4 de Apocalipse 2, o Senhor foi elogiando a igreja. No versículo 5, o
o Senhor apontou o pecado da igreja. E no versículo 6, o Senhor voltou a elogiar a igreja. Por que faz isso? Porque o Senhor quer dizer para nós, o que precisa ser elogiado em Éfeso, a gente reconhece e elogia. Mas nós não podemos ignorar o que é essencial e eles perderam. Olha o que diz o texto, verso 5. Lembrem-se de onde caiu, arrependam-se. Pratique as obras que praticavam no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Ou seja, continue sendo fiéis em suas obras. Isto vocês têm ao favor de vocês, mas busquem aquilo que vocês perderam, porque o que vocês perderam é essencial. Continuem praticando essas obras sem se esquecer do essencial, é isso que ele está dizendo. E o que eles tinham perdido? Verso 4. Contra vocês, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. A igreja tinha perdido o amor por Deus e pelo próximo. Porque esse é o risco que todas as pessoas que são adeptas à verdade correm, sabia? Todas as pessoas adeptas ao testemunho, à verdade, à doutrina, correm um sério risco, e o risco é perder o amor. O Senhor Jesus resumiu o mandamento de Deus em Mateus 22, dizendo que é amar o Senhor de todo o coração e amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. A igreja de Éfeso, ela se empenhava com vigor, mas ela não tinha amor. Ela resistia com coragem, mas ela não amava. Ela examinava com discernimento a Bíblia, mas ela não praticava o amor. E por que a falta do amor é tão ruim, meus irmãos? Porque sem amor a obra é morta. Tudo que a gente faz perde o valor. Sem amor nós nos tornamos embrutecidos. Sem amor a gente serve a nós mesmos. Sem amor a gente segue os nossos próprios instintos, a nossa própria ideologia. E em vez de abençoar, em vez de edificar, a gente incomoda e a gente destrói. 1 Coríntios 13, de 1 a 3, Paulo diz que mesmo que ele falasse as línguas dos homens e dos anjos, se ele não tivesse amor, ele seria como um sino barulhento que incomoda. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu sou nada. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Sabe o que a falta de amor provoca na gente? 1 Coríntios 8, verso 1. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Gente, é significativo que Paulo tenha terminado a carta aos Efésios da forma como ele terminou. Efésios 6, 23, paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Porque para a gente amar, a gente precisa de fé. Logo, o que aconteceu com Éfeso foi que eles perderam a fé. Eles tinham testemunho, eles buscavam fazer as coisas, eles brigavam pela doutrina, mas eles perderam o amor, eles perderam a fé. É preciso ter fé para se ter coragem, para continuar amando, porque o amor lança fora o medo. Mas a única forma da gente não ter medo é tendo fé. Logo, amor é fruto de fé. Quem não tem fé não consegue amar. Não consegue amar enquanto o outro continua te pirraçando, te maltratando. E aí eu te pergunto, como é que é na sua casa? Como é que é na sua vida?
O rádio e a televisão noticiou recentemente a prisão de um homem criado e líder de igreja evangélica, abusando da enteada durante anos. É plenamente possível, infelizmente, gente da nossa gente ser um nicolaíta. E torna-se um nicolaíta quem perde a fé e o amor. Mas é plenamente possível lutar contra os nicolaítas e perder a fé e o amor. É isso que João está nos escrevendo. Então hoje à noite, eu queria que você parasse e pensasse. Você é um nicolaíta que perdeu a fé e o amor e que, portanto, para você não interessa a forma como você vive, desde que você diga que creia? Ou você é um daqueles que brigam contra os nicolaítas, mas não ama? Não ama a Deus? Você ama o seu testemunho, você ama a sua religião, você ama a sua denominação, mas você não ama Deus. Você ama a doutrina, você preza pelo livro sagrado, mas você não preza pelo outro, não chora por ver o outro errando. Sem amor, além de nós ferirmos os outros, a gente fracassa. Olha como Éfeso fracassou feio, gente. O objetivo final de todo ser humano é amar a Deus acima de tudo e de todos, e amar ao próximo como a gente ama a nós mesmos. Se não for assim, se a gente não tiver amor, não vai valer nossos esforços, por maiores e mais nobres que eles sejam. Porque sem amor a gente fere os outros e a gente fracassa. Olha Apocalipse 2, verso 5. É muito forte o que diz aqui. Lembre-se de onde você caiu. Lembre-se de como você perdeu o seu amor. Arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, eu virei a você e eliminarei essa igreja. Tirarei o seu candelabro do lugar dele. Deus elimina igrejas, como eliminou Éfeso. Deus elimina pessoas, como eliminou na cidade e na igreja de Corinto, quando Paulo, na ceia do Senhor, disse: há muitos que tomam do pão e do cálice sem discernimento. Esses Deus já recolheu. Se não há amor, se não há amor a Deus, se não há amor ao próximo, Deus destrói a nossa história. Sabia disso? Deus destrói as nossas obras. Por 40 anos aproximadamente, Deus sustentou a igreja de Éfeso, mas quando Deus percebeu que aquela igreja não tinha mais jeito, quando Ele viu que aquele povo não amava mais, sabe o que Ele fez? Ele destruiu Éfeso. A igreja de Éfeso foi completamente destruída com a cidade de Éfeso. Deus não pune só pagãos, irmãos. A única lembrança do lugar hoje, lá em Éfeso, quem visita as ruínas, um dia, Deus permitindo, eu ainda irei. Mas a única lembrança do lugar é uma igreja que foi construída no século V depois de Cristo. Ruínas dessa igreja, construída em memória a João, o apóstolo. Chama-se de Agasalute, que do latim significa teólogo santo. Ou seja, sabe o que restou daquela igreja? A única coisa que restou daquela igreja foi a memória de um homem que amou a Deus e ao próximo, João. Que lição, gente! Do que vão nos lembrar? Quando pensarem na segunda igreja, quando pensarem em você, o que vão lembrar de nós, irmãos? Será que vão lembrar de nós como pessoas que amaram a Deus e amaram o próximo?
Sim, gente que lutou contra nicolaítas, gente que não tolerou falsos mestres. Sim, gente que lutou pela doutrina, gente que amou as escrituras, gente que prezou pela doutrina correta, pela teologia bíblica. Sim, amanhã a gente comemora o aniversário da Reforma Protestante. Ano que vem, grande celebração em Goiânia. Eu vou ter o privilégio de ser um dos oradores na conferência que vai haver na cidade. A gente preza por isso. Mas não podemos perder o essencial, o primeiro amor. E como que a gente volta a amar? Lembre-se de onde caiu, diz o texto. O verbo está no presente, ativo e imperativo, ou seja, é uma ordem para você mantê-la em mente, sempre. Lembre-se, não pare de pensar, lembre-se constantemente aonde foi que você caiu, aonde foi que você perdeu o primeiro amor, por que você perdeu o primeiro amor. Eu vivo ouvindo as pessoas dizerem assim: eu perdi o primeiro amor no dia em que o pastor saiu da igreja, no dia em que o líder dos jovens foi tirado da liderança. Aí eu fico avaliando e pensando, meu Deus, no que esse amor se fundamentava? Aonde foi que você perdeu? Aonde foi que você caiu? Como foi que você perdeu o seu primeiro amor? Pare e pense, o que aconteceu? Porque se forem essas coisas frágeis, você precisa parar e pensar, peraí, então onde estava a minha fé? Onde estava meu amor? Estava num programa? Estava num projeto? Ou estava em Cristo? Ou estava em Cristo? Lembre-se, faça um esforço, pare e pense aonde você caiu. Você se esfriou no momento em que você foi envelhecendo, não foi tendo mais vigor para fazer programas e realizar atividades. Aonde foi? E aí João diz, arrependa-se. É um apelo urgente. Lembre-se, arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. Volte a agir, gente. E para quem acha que é impossível, e humanamente falando é impossível a gente voltar a ter o primeiro amor, sabia disso? Só Deus gera amor no coração da gente. Porque nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. E pode ser que você descubra que na verdade você nunca o amou. E como é que a gente faz? Como é que a gente recobra o amor? João nos dá uma dica. Olha o verso 1 de Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas são as palavras de Jesus. E quem é Jesus? De que forma Jesus é descrito para Éfeso? Porque a forma como Jesus está descrito para Éfeso não é a forma como Jesus está descrito para outra igreja do Apocalipse. Cada igreja recebe uma descrição particular de Cristo. Por quê? Porque é a forma de Jesus dizer, eu sei qual é o seu pecado e eu sei do que você precisa de mim para você sair dele. Olha que Deus maravilhoso. E de que forma o Senhor Jesus se apresenta a Éfeso? Estas são as palavras daquele que tem as igrejas, os líderes das igrejas, as 7 estrelas em sua mão direita. Deus tem você na mão dele. Deus anda entre os candelabros de ouro. Deus anda entre a igreja, examinando a cada um de nós, tendo-nos na mão direita. Então você pode pedir a Ele, Senhor, o Senhor me tem em sua mão, o meu coração não consegue amar mais, o meu coração, aliás, parece que nunca amou. Senhor, misericórdia de mim, inclina o meu coração para te amar, o Senhor me tem na sua mão. Talvez seja o caso hoje à noite de você ter que fazer esta oração. Não adianta você entrar num programa da igreja, não adianta você buscar uma atividade na igreja, não adianta você procurar o Orlando e dizer que quer cantar no coral. Por melhor que todas essas coisas sejam,
Se o Senhor não puser a mão no seu coração e não inclinar seu coração ao amor e às boas obras, você continua morto. O Senhor Jesus olha para aquela igreja e diz: vocês perderam o primeiro amor, porém, eu sou aquele que tem vocês na mão direita. Peça, e eu faço. O problema é que a gente não tem a coragem de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, põe a sua mão aonde for preciso, mas faça-me amar o Senhor e os meus irmãos. A outra coisa que o texto diz é: ouça. Olha como termina essa carta, verso 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ouça. Ouça as promessas de Deus, ouça a palavra de Deus. Alimente seu coração com as coisas de Deus. Irmãos, eu conheço a minha natureza, eu conheço o sangue que corre em mim, eu sei do pecado que me habita, e se eu vacilar, e se eu brincar, o pecado me traga. Você precisa ouvir as coisas que enchem o seu coração de esperança, de fé, de amor. Ouça o que o Espírito diz. E a promessa aqui é de comida da árvore da vida, a promessa aqui é de vida abundante, a promessa aqui é de um paraíso que não era Éfeso. Lembra de quanto Éfeso era atraente? Mas o Senhor Jesus é maravilhoso. Olha a promessa que Ele faz para os crentes que estão diante da sétima maravilha do mundo, o templo de Diana. E aí Deus diz, e Ele diz isso só a Éfeso, Ele não diz isso a Pérgamo, Ele não diz isso às outras igrejas, porque Ele sabia qual era a tentação particular de Éfeso, era de se encantar com o paraíso na terra. E aí Deus diz: não, o paraíso não é aqui. O paraíso não é o corpo escultural da mulher que você sonha ter na cama, ou do homem que você sonha cuidar de você. O paraíso não são os filhos, o paraíso não é a carreira, o paraíso não é a profissão, o paraíso não são as amizades, o paraíso não são os jogos, o paraíso não é a proeminência, o paraíso é Deus. E aí Deus diz: ouça essas promessas, ouça, porque se você não ouvi-las, você não terá combustível para a alma, você continuará sem amor, sem fé. Então, como é que você recobra o primeiro amor? Pedindo que Deus incline seu coração e ouvindo a palavra de Deus. Eu quero terminar lendo um trecho de um livro fenomenal do C.S. Lewis chamado Os Quatro Amores. Porque a essa altura, para muita gente, amar é algo difícil. Alguns de vocês talvez já tenham desistido de amar a igreja, de amar um crente, de amar alguém. E aí a gente escuta as pessoas dizerem: eu prefiro amar o meu cachorro. C.S. Lewis disse assim: amar é sempre ser vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente seu coração vai doer e talvez se partir. Se quiser ter a certeza de manter o seu coração intacto, você não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva o seu coração cuidadosamente em seus hobbies, pequenos luxos. Evite qualquer envolvimento com pessoas, guarde seu coração na segurança do caixão do seu egoísmo. Mas nesse caixão, seguro, sem movimento, sem ar, o seu coração vai mudar. Ele não vai se partir. Vai tornar-se indestrutível, impenetrável, irredimível. Agora, a alternativa a uma tragédia, ou pelo menos ao risco de uma tragédia, a tragédia de amar, é a condenação.
O único lugar, além do céu, onde se pode estar perfeitamente salvo de todos os riscos de amar, é o inferno. É muito forte o que ele diz. Sim, guarde seu coração, seja egoísta, viva para você, não se envolva com os outros. Você vai conseguir proteger seu coração, só que você vai colocar ele num caixão, ele vai se tornar uma pedra. Você não vai sofrer as decepções do amor, mas lembre-se, a única opção para você será o inferno. Irmãos, nós precisamos nos alimentar das promessas de Deus, viver pela fé na graça futura de Deus e colocar-nos de novo para amar. Não fracasse como Éfeso. Seja sim um homem, uma mulher que conhecem a Bíblia, que defendem a verdade, que amam a doutrina, que combatem os nicolaítas e não têm medo de combatê-los. Mas não perca a doçura. Ame, mesmo os nicolaítas. Ame, seja cheio de graça e de verdade. Ame a Deus, ame o próximo. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, nós precisamos de graça. Precisamos de amor. Por isso nós suplicamos fé. Fé que nos faz amar. Fé que nos faz ter amor que perdoa, amor que cuida, amor que constrói. Ó Deus, livra-nos de ser como os nicolaítas, mas livra-nos de ser também como os efésios. Não queremos ser mundanos, mas nós não queremos ser igrejeiros sem amor. Ó Deus, salva o nosso coração da tragédia de não amar. Em nome de Jesus. Amém.